E aí o que aconteceu foi que eu comecei a me moldar de tal forma, eu comecei a me transformar, porque eu não tinha um talento natural, mas com o método foi muito mais fácil de ter resultado. E aí eu saí da faculdade e resolvi empreender. Então eu resolvi montar minha empresa. Quando eu saí da faculdade, ganhando 50 mil reais... resolveu pedir essa demissão? Porque o custo de oportunidade é alto. Eu tô ganhando 50 pau por mês, não, calma, deixa eu largar isso aqui e vou começar do zero de novo. Muito boa a sua pergunta. Tão boa a pergunta que aí vai trazer uma inspiração aqui pro pessoal. Eu não tive coragem. Eu fiquei um ano pensando, nossa, eu gostaria de empreender. Um ano pensando, eu vou montar um negócio. Mas ganhando 50 mil reais por mês, eu era maluca de sair de lá? De jeito nenhum. Até que eu comecei a entrar numa treta com o diretor financeiro. E geralmente é mais fácil, né? Porque diretor de marketing e diretor financeiro não combina muito bem, assim. Não, é uma treta que geralmente acontece, porque um quer gastar e o outro não quer. Exatamente. Eu falava, eu tenho que investir. E ele falava, você tá gastando. Eu falei, não tô gastando, eu tô investindo. E aí começou a briga, assim, sabe? E a briga foi durando, até que teve uma armação lá pra eu ser mandada embora. E quando eu fui mandada embora, meu mundo desmoronou. Eu falei, o quê? Tipo, eu pensei em aposentar lá. Eu falei, tava tão bom, tava tão confortável, eu me divertia. Eu devia ter o quê? Uns 28 anos, mais ou menos. Caramba. Nessa época. Você pensa assim, estou com 28, ganhando 50 pau por mês, se eu ficar aqui mais 30 aninhos... Tá tudo certo, né? Dá pra aposentar bem. E eu já tinha 6 anos de empresa, tava super segura, assim, já sabia fazer tudo, já era respeitada, Mas você recebeu já um tinha dinheirinho poder. bom de rescisão, né? 6 anos e tal. Pois é, aí juntou a rescisão, né, de ter sido mandada embora com o dinheiro que eu tava juntando, porque eu não conseguia gastar os 50 mil reais por mês, até porque eu trabalhava muito ainda nessa época. E aí o que aconteceu? Eu tinha mais de 1 milhão na minha conta. E eu falei, bom, vou empreender. Vou montar Isso é raro. minha empresa. 1 milhão antes dos 30 como funcionário como funcionário. é um negócio olha, extremamente raro de acontecer. Não, é difícil demais. sim. 1 milhão antes dos 30 já não é uma coisa de padrão, né? Mas antes dos 30 como funcionário é muito difícil. E sim, teve um ponto também que eu tinha aberto uma sociedade da faculdade em Fortaleza e Teresina. Então eu era sócia. Só que a partir do momento que eu desvinculei da faculdade, aí eu já vendi minha parte lá da sociedade, porque aí eu saí total. Falei, não vou ficar aqui na faculdade mais não, vou empreender. E aí eu fui montar um outro negócio, e aí o que aconteceu foi que eu fui toda arrogante, né? Tipo assim, nossa, cheguei com menos de 30 no primeiro milhão, cheguei com menos de 30 num cargo top de executiva, eu sei tudo. E eu achava que eu sabia tudo. Só que o jogo de você ser executiva é diferente do jogo de empreender. De repente, eu comecei a me deparar com contratos que eu não precisava agir com tantos contratos quando eu era só diretora. Eu comecei a ter que lidar com contabilidade, impostos, finanças, fluxo de caixa. E eu falava, tem como delegar isso aqui para alguém? E eu comecei a delargar. Eu não comecei a delegar, eu delargava. Toma que o filho é seu. Contratei a agência, porque eu comecei no marketing digital mais ou menos nessa época também. Aí contratei agências e eu falava, se vira aí, faz aí, porque tô te pagando, né? E eu não queria me envolver no processo. E aí o que aconteceu? 5 agências deram ruim. Tudo, perdi dinheiro, perdi 50 mil reais em uma, perdi 100 mil reais em outra, e assim, e é por volume, porque quando você tem dinheiro, você não tem muita preocupação, né? É quanto? 50 mil? Ok, pago à vista, me entrega aí depois. E aí uma das agências, até a sociedade foi desmanchada no meio do processo, perderam meus vídeos, passei por muito sufoco. Aí chegou um momento que eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Eu vi vários erros que eu estava cometendo, só que eu fui olhar na minha conta para pagar o salário dos colaboradores, tinha zerado a conta. Foram 2 anos de prejuízos mensais, e com esses prejuízos de aprendizado, eu paguei uma universidade muito cara, que é a Universidade da Vida, tinha zerado. E no que zerou, aí eu peguei e falei, bom, eu tenho mais 3 meses para pagar os colaboradores aqui e tentar fazer dar certo. O que eu vou fazer? Vendi meu carro, vendi o carro da minha mãe. Só que ainda não era o suficiente, porque eu saí com a mentalidade da faculdade, que tinha 27 unidades, e eu montei um baita escritório para mim, com vários colaboradores, logo de início. Olha o primeiro erro, né? E aí eu tinha um caixa, assim, um custo fixo muito alto por mês. E aí eu falei, só vender os carros não é o suficiente, o que eu faço para pagar mais? Tive que fazer um empréstimo de 100 mil reais. E aí, nesse momento, foi um momento, assim, de muita dor, sabe? Um momento que eu pensei assim, nossa,
eu não sou capaz, eu não sou boa o E suficiente. deu aquela sensação de voltar tudo de volta? Porque sua mãe tinha uma dívida de 50 e você tinha resolvido tudo, de repente, pô, voltei pra estaca zero. Deu Piorou, a na sensação. verdade. Estaca menos 100 mil, né? Menos 100 mil. Voltei assim, fiquei pior do que eu estava antes. E aquele sentimento de fracasso, sabe? Aquele sentimento de, nossa, como que eu errei tanto? Como que eu me permiti passar tanto tempo? E aí, pra somar isso, vem as familiares, né? Minha mãe veio. Minha mãe sempre me apoiou. Foi uma gracinha, assim. Só que ela virou e falou, minha filha, tá vendo? Muito melhor você pedir emprego. Começa a trabalhar para alguém, minha filha. Isso aí, se você tivesse pego o seu 1 milhão e tivesse investido e vivido só do rendimento desse 1 milhão, você não teria trabalhado tanto, não teria se desgastado tanto. Olha, se pudesse voltar no tempo. Só que eu tinha um propósito muito grande, sabe? Com o instituto, com o meu método. E eu falava, mãe, mas eu não ia sentir prazer, não ia sentir feliz. E aí, quando estava doendo muito, eu lembro direitinho que eu tinha ido fazer um curso. E nesse curso eu virei para uma pessoa bem sucedida no marketing digital, né? E aí eu virei e falei assim, olha, eu já tentei isso, já tentei aquilo, fiz parceria com a agência e tal. Onde que eu tô errando? E ele falou, por que você não faz isso? Eu falei, já tentei, não deu certo. Por que você não faz aquilo? Já tentei, não deu certo. Aí ele olhou para mim e falou, você já fez de tudo e nada deu certo? Aí eu falei, aham, foi isso mesmo. E ele falou assim, então é porque tá doendo pouco. Quando doer muito, você vai dar um jeito de ter sucesso. E eu olhei assim pra ele, falei, cachorro, como assim tá doendo pouco? O que ele sabe sobre tá doendo pouco? Eu vendi meu carro, vendi o carro da minha mãe, a gente tá andando a pé aqui, de ônibus. Falei, como assim? E aí foi fato, porque quando eu tive que fazer o empréstimo de 100 mil, e eu tava no fundo do poço, assim, até de autoestima, de autoconfiança, naquele momento eu peguei e falei assim, eu vou estudar. Eu não vou terceirizar mais nada. Eu não vou delargar mais nada. Porque o meu sucesso não depende de outras pessoas, depende só de mim. E aí eu comecei a mergulhar a fundo para estudar essas coisas do marketing digital que muita gente foge, né? Eu fugia. Tráfego, fui estudar tráfego, fui estudar copy, fui entender que aquele negócio de lead, que tudo parecia grego para mim. Eu falei, o que é esse negócio? Lead, copy, tráfego, não estou entendendo nada que esse povo está falando. E eu mergulhei fundo em marketing digital, comecei a entender tanto a ponto de construir a minha empresa. E aí eu falo, né? Hoje eu sou a estrategista e a expert da minha empresa. A gente está com um time de 20 pessoas. E quando eu aprendi a estratégia, comecei a implementar, em apenas uma semana, a gente conseguiu faturar 1.300.000. E aí eu peguei e falei assim, olha, como o conhecimento, ele abre portas. Porque em uma semana eu consegui faturar o que eu perdi acumulado de 6 anos.